E pode tomar o seu assento. Hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente. Lembrando sempre, irmãos, que nós funcionamos com as nossas escolas para crianças e os juniores, tá? Vai dos 3 anos até os 13, você sempre já deve saber disso para a gente não ficar cansativamente aqui falando. Você cuida da sua criança, querido, invista o melhor. Agora, eu queria primeiramente parabenizar, hoje decoraram aqui, olha que legal. Isso é algodão doce ou algodão? Não. Está muito bonito, tematizaram a canção. Quem foi abençoado nesse louvor? Isto é que nós devemos, irmãos, estar apoiando. Hoje iniciou o trabalho da dança, que é mais uma fase. A primeira fase é o louvor, agora está vindo a dança. E, irmãos, isso empolga a gente. Por quê? Porque isso é fruto de sonhos de Deus. Deus está cumprindo os sonhos. Então invista, traga os seus filhos na quarta-feira, no domingo. Na quarta tem o culto dos escolhidos. É um culto só para eles, na linguagem deles, onde eles se comunicam, socializam, tem comunhão, onde eles recebem um cuidado. E não é só eles, tem os adolescentes também. Os adolescentes hoje aqui estavam dançando, alguns deles. Então tem o culto dos escolhidos e do adolescente. Eu não sei falar o nome do, chamar o BID para falar. É muito complicado. Eles falam os nomes bem bacanas. Mas, irmãos, isso é igreja, amém? Isso é igreja. Isso nós estamos avançando. Então, eu quero até hoje, quantos estão nos visitando hoje a primeira vez aqui? Quem está aqui com a gente hoje? Olha, querido, seja muito bem-vindo. Tem a equipe da consolidação hoje, estão tudo lá na arena, irmão, trabalhando lá. Sejam muito bem-vindos, queridos. Mas eu queria também apresentar aqui o Beto e a Silvia. Fica aí, Beto e Silvia, só os irmãos também, os que estão aqui com a gente pela primeira vez. O Beto e a Silvia são lá de Guaratuba, já são nossas ovelhinhas da arena. E hoje vieram nos visitar. Casal muito abençoado que nos acolheu lá em Guaratuba. Deus sempre prepara. Estão nos hospedando lá. Estamos morando na propriedade lá, que é do Beto e da Silvia. E, olha só, os pais já se preparam, já falei com a Kátia, né, com o Hilton aí, com o Márcio. Em julho, nós vamos e nós vamos fazer um trabalho com crianças lá na arena, que é o projeto Renovo, que é para crianças. Então nós vamos levar os que dançam, os que cantam e os pais, né, para cuidar. Então vamos colocar um ônibus, vai ser um sábado, então já se prepare aí, julho, que é férias. Vamos preparar um sábado especial e toda a igreja é convidada. E eu quero dizer, o pastor ainda não nos convidou. Por favor, pelo amor de Deus, irmão. Lá é a nossa extensão. Falei para o presidente essa semana, irmão. O nosso espaço lá, final da outra semana agora, no encontro, vai estar forrada, iluminada. E foi uma bênção do nosso presidente, pastor Marcos Amorim. Estive com ele sexta-feira, né? E, irmãos, é uma parceria, o SED, com essa igreja aqui. Não é com o pastor Lael. Porque se vocês não me abençoassem para estar lá, não fosse essa equipe de pastores que está aqui, de líderes, não é só os pastores, cuidando, me auxiliando, é impossível. Mas, irmãos, a obra de Deus é assim. Nós temos que estender o reino de Deus. E Guaratuba já está sendo abençoada. Estamos recebendo pessoas, estamos cuidando e estamos avançando. Então, agora, dia 1º de maio, vai ter o Avante, das 14 até as 18. Vai ser um grande abalo. Umas 400 pessoas estamos estimando para estar lá com as igrejas da região. E isso tudo, irmãos, é fruto de oração e do seu apoio, né?
tem pastores, tem diáconos. Irmãos, eles descem domingo aqui, e vão e voltam. Márcio, a Débora comigo lá, a Fernanda, a Raquel também tem estado lá, alguns já foram visitar. Venha, a hora que você se sentiu, os cultos no domingo começam às 19 horas. Você pode, porque é um progresso. Eu estou dando esse testemunho, irmãos, porque os desafios, e hoje eu vou dar, era um sonho, não dei nem lá na arena. Eu vim orando a Deus, irmãos, eu quero testemunhar isso para vocês. Essa semana, quinta-feira agora, Deus abriu a porta na rádio litorânea, lá de Guaratuba. Vamos ter um programa diário, de graça, 6 horas da tarde, na hora da divisão do dia para a noite, abençoar os céus de Guaratuba, liberar graça e poder. Louva a Deus, irmãos. Então, serão 3 minutos abençoando Guaratuba, as ondas sonoras da litorânea. Nós estamos entrando lá. Ninguém percebe, mas nós estamos botando o pezinho para tomar posse. Para abençoar, irmãos. Estamos apaixonados por aquilo que Deus está fazendo. Então, o nosso coração, as pessoas... Eu sempre dou esse spoiler para vocês, de algumas coisas que estão acontecendo, para você se sentir pertencente a isso que Deus está fazendo. A sua oferta, o seu dízimo, aquilo que você... Irmãos, isso é reino de Deus. Reino de Deus é avançar. Muitos de vocês vão poder lá estar um dia conosco, outros vão pregar. Nesse momento, o pastor está dando sequência, porque nós assumimos no coração um desafio que Deus nos deu. Apaixonados por Guaratuba, desde quando fui assumir essa região. Deus colocou Guaratuba no nosso coração. Estamos lá. Eu tenho falado isso e não é por qualquer coisa, porque foi algo que, quando o presidente me convidou, eu só fui por causa de Guaratuba. Então, logo que essa ponte, já está lá, esse dia eu estava estendendo a mão, tem um monte de guindaste lá, logo que essa ponte sair, irmãos, você vai poder ir e voltar, vai ser tremendo. E, irmãos, Deus vai trazer uma prosperidade para o nosso litoral, porque aquele povo precisa. Muitos empreendedores vão se levantar lá. Quem sabe você está pensando em se aposentar e ir para o litoral? Você já tem uma igreja para congregar. Diga amém. Não, pastor, vai ser tremendo, vai ser tremendo. Glória a Deus. Mas sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Irmãos, eu quero ser objetivo. Hoje a gente tem algumas apresentações, mas eu quero deixar 2 palavras hoje para vocês. Algo que Deus tem colocado no meu coração. A primeira é sobre o momento dessa adoração. Juízes capítulo 6, versículo 25. Porque no final, depois que fizermos as apresentações, terão crianças sendo apresentadas hoje, né? Famílias estão aqui, o pastor Norton vai conduzir isto. Mas antes disso, veja comigo esse texto. Está aí, eu vou ler aqui, né? Juízes 6:25. Naquela mesma noite o Senhor disse a Gideão. Em outra tradução está o boi, mas aqui está touro. Leve o touro ou boi que pertence a seu pai, a saber, o segundo touro ou segundo boi de 7 anos. Diga, o boi de 7 anos. E derrube o altar de Baal, que é de seu pai, e corte o poste da deusa Azerá, que está junto ao altar. Quero que você preste atenção, quero te dar um princípio, irmão, uma chave. Olha aqui para mim, para você entender uma coisa. Quando o anjo se revelou a Gideão, Gideão pegou um cabrito, pegou uns pães e ofereceu no altar de Deus. O anjo aceitou a adoração ao Senhor, porque ali não era um anjo simplesmente. A maioria dos estudiosos dizem que era a teofania de Jesus se revelando a Gideão. Mas ouça isso.
Essa foi a oferta de Gideão, espontânea. Diga, oferta espontânea. Mas quando Deus vai preparar para Gideão se tornar o libertador, não é Gideão que vai fazer uma oferta espontânea. Gideão recebe uma direção de que oferta era. Aqui foi Deus falando com ele que oferta ele tinha que fazer. Diga assim, oferta direcionada. É aquela que Deus fala com você. Não é aquela que você deseja fazer. Os estudiosos dizem que, observem que o boi era de, bota lá só o textinho, um pouquinho só novamente, filho, só para... O boi era de quantos anos, irmãos? 7 anos. Agora preste bem atenção. Os medianitas estavam oprimindo Israel por quantos anos? 7 anos. Por que o segundo boi? Os estudiosos dizem há muitas especulações exegéticas nesse texto. E há muita coisa que se fala que é, na verdade, uma exploração na teologia da prosperidade. Mas o correto aqui é que o primeiro boi, o pai de Gideão já tinha dedicado a Baal. Eles dedicavam os animais. Quando o animal terminava de envelhecer mesmo, eles pegavam, matavam o animal e entregavam no altar a quem eles dedicavam. Estavam desviados. O segundo boi, o boi novo, por que Deus pediu? Porque ainda não tinha se dedicado. Esse ia para o altar do Senhor. E nesse altar, que ele, se você pegar o texto, Deus manda derrubar o altar de Baal e colocar no altar do Senhor o segundo boi. Aquilo subiria como uma oferta agradável a Deus. E essa oferta seria uma gratidão, uma adoração. Tudo aquilo que eles tinham feito para Baal, agora vira a página. Vamos adorar o Senhor, porque a vitória está vindo. Qual é a chave, pastor? A chave é o seguinte, irmão. Preste muita atenção no que eu vou te ensinar. Numa hora de oferta como essa, ou qualquer outro momento, quando você está orando, você tem que, às vezes, estar sensível ao que Deus está te direcionando para fazer. E sempre quando Deus nos direciona numa oferta, irmãos, haverá um marco sobre aquela oferta. Aquela oferta, ela vai marcar alguma coisa, não é só colheita. Porque às vezes você vai dar aquela oferta, não vai vir logo a colheita, não. Ela só vai marcar ali. Vai vir depois de muito tempo. Esses dias a pastora, a Sara estava com a gente lá em Guaratuba, e a pastora perguntou, mas Sara, você tinha um aparador de anel que eu te dei, bonito, com não sei o quê, cadê? Ah, mãe, eu dei de oferta. Foi o Wilton que testemunhou, no outro, que a criança colocou, ninguém falou para ela fazer isso. Porque a oferta que Deus fala, irmão, ela não é manipulada, ela não é por indução, é por ouvir o que Deus fala contigo. E não é a oferta da barganha, porque Deus não falou aqui, você vai dar o segundo boi e eu vou fazer isso. Não, só faça. Quem está entendendo? Quando Deus te direciona para uma oferta, pode saber que você vai ter colheita, mas você não deve fazer só porque vai ter colheita. É porque Deus está te pedindo. E ouça, você entra num ciclo de colheitas que não param. Vou dizer de novo, você entra num ciclo de colheitas que não param. Começa a vir uma, e vem outra, porque Deus não é Deus de barganha, irmãos. Deus é Deus de graça e de amor. O que nós precisamos?
é ser sensível, irmãos. E eu oro a Deus para que Deus te dê uma sensibilidade nessa nossa grande reforma. Até o eletricista estava agora ali para me conversar com ele, porque nós vamos ter que instalar as nossas luzes, o nosso painel já está comprado, diga graças a Deus, mas vai ter que mudar o quadro, porque é muita carga elétrica, já falei isso para vocês. Então, que Deus fale no teu coração. O que você vai dar? A tinta? Vai dar uma parte da mão de obra? O que você já está dando? Glória a Deus por isso. Mas sabe por quê, irmão? Ouça o que Deus está falando. Eu falei esse dia, Deus falou comigo, eu fiz a minha oferta. Porque às vezes, irmão, quando a gente analisa, não, vou dar o cabrito e o pão. Amém. Está valendo. Deus aceita. Mas a hora que Deus fala contigo, aquela oferta, eu diria assim, irmãos, ela se torna uma mola propulsora. Não por barganha, mas por uma vida que você começa a ver. Você começa a abençoar outras pessoas. Você se torna um canal de bênção na vida de outras pessoas. Porque Deus quer nos prosperar, irmãos, para nós abençoarmos os nossos pais quando ficarem idosos. Diga amém. Abençoar os filhos. Abençoar, enfim. Abençoar o irmão na igreja. Esses dias mesmo aqui nós fizemos uma ação com a pastora fez uma ação. Porque essa é uma igreja de acolhimento. Então, a chave que eu quero te dar, querido, Senhor, aonde está, qual é a oferta que o Senhor, deixa Ele gerar. A partir do momento que Ele gerar, você vai fazer parte desse projeto. Nós temos os nossos compromissos, mas não é por compromisso, é para você entrar nessa dimensão. Deus falou, é pouco ou é muito? Não é isso. Porque o boi aqui não era nem dele. Ele fez a oferta com o boi do outro, do pai. Mas fez. Às vezes o filho vai fazer a oferta com o boi do pai. Mas glória a Deus, porque vai vir resposta. Amém? Então eu quero te convidar a ficar de pé. Você pode colocar na sua mão. Você tem um envelope. Você tem o QR Code. Você tem as maquininhas. Para facilitar, irmãos. Cada semente que nós lançamos são as sementes que irão brotar na grande colheita do Senhor. Pai, nos ensina a ser sensível, a ter direcionamento naquilo que fazemos na tua casa. Nunca, jamais por manipulação ou por barganha, mas porque cremos em colheitas, ó Deus. Sabemos que tu és a nossa fonte de saúde. És o Senhor que nos abençoa, que abre portas. Por isso, Pai, nós consagramos os dízimos, ofertas. Pedimos que o Senhor abençoe cada um que tem, Senhor, contribuído e feito parte desse projeto. Nós declaramos as tuas ricas bênçãos para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Sai do teu lugar, vem derramar a tua oferta no altar de Deus. Porque nasci, se não for para te servir, que estou aqui, se eu quero te adorar, se não for para te adorar. Porque nasci, se não for para te servir, que estou aqui, se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Glória a Deus. Dá um aplauso para Jesus, que a oferta é celebrativa. Agora, irmãos, vamos abrir a boa palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 17, versículo 11. Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 11 em diante. Diz o texto sagrado para nós: de caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e de
e da Galileia. Ao entrar numa cidade, saíram ao encontro 10 leprosos. Ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Acontecendo que, indo eles, foram curados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? A não ser este samaritano, não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E lhe disse: levante-se e vá, a sua fé salvou você. Amém? Irmãos, eu quero destacar aqui alguns pontos aqui desse texto e vou ficar apenas no último. Nesse texto, que os leprosos procuraram chamar a atenção de Jesus, eles eram excluídos, eles viviam na beira do caminho, eles não podiam conviver com a sociedade devido ao alto contágio da lepra. Alguns dizem até mesmo que alguns grupos andavam com sinos no pescoço ou no pé para identificar quando eles se aproximavam. Uma doença muito contagiosa. Então eles eram excluídos de todo o convívio social e conviviam geralmente numa comunidade de leprosos. Aqui era uma comunidade de leprosos. 10. Só que aparentemente 9 eram judeus e 1 era samaritano, diferentes de tribo. E eles clamaram a Jesus pedindo o milagre da cura. Jesus deu uma palavra para eles que fossem até o sacerdote. Por quê? O sacerdote era a autoridade da época que autentificava a cura de uma pessoa leprosa. Só o sacerdote podia autenticar e fazer com que ele voltasse ao convívio familiar e social. Então, eles foram ao encontro do sacerdote, aonde o sacerdote estava. E a Bíblia nos conta que durante o caminho, eles foram curados. Eu não quero me ater muito a este ponto, irmãos, porque deve ter sido uma cena extraordinária, mas eu quero ir a um ponto hoje sobre a volta desse leproso, um só. Então observe, dentro desse texto, todos tiveram fé para serem curados. Amém? Porque os 10 foram curados. Então todos tiveram fé para receber cura. Mas só o samaritano voltou. Dentro desse texto a gente observa o seguinte, irmãos, em relação a esse que voltou. Diga comigo, fé e gratidão se completam. Amém? Tem muita gente, irmãos, que recebe muita coisa de Deus. Não só cura, livramento, um monte de coisa. Mas nem sempre volta para agradecer. Existe um pensamento que diz que a gratidão
é a rainha de todas as virtudes. Mas olha aqui para a gente aprender uma coisa, você sabe? Nós estamos vivendo os dias do povo mais ingrato que houve nessa terra. As pessoas reclamam de tudo e são ingratos a todos. É o marido que é ingrato à esposa, a esposa que é ingrata ao marido, filhos ingratos, então misericórdia. Estão abandonando os seus pais. Mas aqui a temática, irmãos, ela é muito profunda e nós não vamos aprofundar nela. Mas só para você entender o seguinte, ouça. Quando eu e você, irmãos, quero que você entenda isso, desenvolvemos gratidão, nós atraímos gratidão. Gente grata atrai gente grata. Gente ingrata atrai gente ingrata. Então você entenda uma coisa sobre isso, irmãos. A fé desse homem foi completada pela gratidão dele. O que levou ele a... Puxa, aquele homem deu uma palavra. Ele não tinha um conhecimento possivelmente muito profundo sobre Jesus, mas ele sabia que Jesus estava curando. Talvez ele não tinha entendimento que Jesus era o Messias. É possível, porque ele era samaritano, devia refutar essa ideia. Agora, observe uma coisa, irmãos, que no texto fala que quando ele voltou falando em voz alta, gritando. Sei lá que grito que ele deu, mas ele deu glória a Deus pela cura que ele recebeu. Então, sempre saiba de uma coisa, na presença de Jesus, a gente sempre tem que dar uns brados de glória. Amém? Quando algo acontecer de bom, não, vamos pensar, o que eu sou? Dá um glória aí, meu querido. Não precisa ser estridente também, mas, amém, glória a Deus. Eu estou deixando a deixa e você. Quem tem motivos para dar um glória a Deus aí? Às vezes é um pouco, tem que incentivar, né? Para ensinar. Mas ele veio em alta voz. Irmãos, quando acontecer algo bom, dá um glória dentro do carro, dá um glória dentro de casa, né? Seja pelas coisas que vêm, seja grato. Caiu um pix, dá um glória. A pix agora mas não só pix, irmãos. Você recebeu um bom dia de alguém te cumprimentou, você amanheceu bem, digo obrigado, Senhor. Esse homem volta com esse espírito de gratidão. Agora, outra coisa interessante, ele se jogou aos pés de Jesus e o adorou. Uma adoração, preste atenção, ele é samaritano. Havia uma rixa entre os samaritanos e os judeus. Ele não quer nem saber. Ele vence todos os preconceitos e se joga e adora. Uma das coisas, irmãos, que nós estamos, e queremos, final de semana é encontro com Deus. Vai ser um encontro para estar aos pés do Senhor, dando glória. Amém? Se prepare para dar glória a Deus lá, hein? Mas ele deu glória a Deus. Outra coisa que aparece nesse texto, que é o que eu quero ficar com vocês. Ele foi além do milagre. Diga, além do milagre. Ele já tinha recebido. Ele foi além do milagre. Quero que você entenda isso. A lepra estava comendo ele completamente. A deformidade, talvez, no seu nariz, na sua orelha, na sua mão, era terrível. Mas quando ele voltou, ele foi além da restauração da mão, do nariz, da sua orelha
ou dos seus pés, ou de qualquer parte do seu corpo. A lepra que tinha no seu corpo foi curada, ele foi liberto no caminho. Mas quando ele voltou diante de Jesus, ele foi curado da lepra da alma dele. Aquela não era o sacerdote que iria atestar a cura dele, mas ali estava o Filho de Deus para dizer: a tua fé te salvou, você foi além. Queridos, deixa eu te falar para complementar essa palavra. A maior experiência que nós podemos ter com Deus não é de uma cura que Ele faz. A maior experiência que eu e você podemos ter é quando nós somos curados da nossa lepra interior. Aquele homem carregava em si todos os complexos e pecados que toda a humanidade carrega. Mas quando ele voltou para Jesus, não fique bravo, mas ouça isso. Há muitos irmãos, queridos, que quando Jesus voltar, foram curados, foram abençoados, foram prósperos, Deus abençoou eles, e eles vão perder a maior de todas as bênçãos, a redenção eterna da sua alma. Então, glória a Deus pela lepra ou pela enfermidade que eu sou curado, e nós vamos continuar crendo que Deus continua curando nos dias atuais, e nós vamos orar, e nós vamos ver, mas isto não é o ponto principal. O ponto principal é quando nós ouvimos de Jesus: a tua fé te salvou. Você alcançou, você voltou, cara. E deixa eu te falar uma coisa, querido: todas as vezes que nós voltamos para Jesus, nós receberemos uma palavra encorajadora e uma palavra que irá satisfazer a nossa alma. Aquele homem, ele não sabia o que ouviria, mas ele voltou, ele queria atestar o que Jesus iria falar para ele, e ele recebeu essa palavra, que era uma sentença de vida. A tua fé, você não ficou só na cura, a sua alma está salva. E a maior experiência é essa, querido, quando nós encontramos com Jesus Salvador, não só com Jesus provedor, não só com o Senhor que é o nosso pastor e nada teremos falta, mas como nós temos essa experiência interna. Ele mudou a minha vida. Você já imaginou? Nós temos comentado, a mulher do fluxo, o homem da mão ressequida. Você já imaginou quando ele volta para o convívio da sua comunidade local, para o convívio da sua família, ele volta dizendo: eu estou curado da lepra e a minha vida mudou por dentro. Ele me salvou, eu sou um novo homem, minha vida mudou, minha vida é outra. E ele pôde ser uma bênção, não só fisicamente curado, mas espiritualmente renascido diante de Deus. Quando você nasce para Deus, querido, sua vida muda. Não só um milagre que Ele pode fazer em você ou por você, mas é aquilo que Ele pode tocar interiormente em você. Foi só o samaritano, mas este recebeu salvação. Que nesta manhã você está sendo abençoado, nós estamos sendo abençoados. Essa vai ser uma semana de bênção. Amém? Mas acima de tudo, algo estendido para você. Você tem vindo às manhãs para receber orações. E hoje nós vamos ungir a todos o povo de Deus aqui. No final dessa mensagem.
Mas acima de qualquer coisa, querido, vá além das bênçãos que você tem recebido. Sempre volte. Você recebeu a bênção nesse domingo, volte domingo que vem, volte quarta-feira que vem, volte para o teu quarto de oração, sempre volte para Jesus. Sempre volte. Quando você está voltando, algo está emanando de Jesus na tua vida. Os 9 não puderam ouvir isso, só o samaritano. Amém? Que coisa maravilhosa que você voltou nesta manhã para ouvir que Jesus ama você e que Ele tem um plano com a sua vida, que você é a coisa mais preciosa desta terra para Ele. Lá na cruz foi estender salvação para você. Eu quero que, mesmo assentado, coloque a mão no teu coração, feche os teus olhos. Quero fazer uma oração. Jesus tem te chamado. E veja que esse verbo, ele voltou. Jesus declarou, foi só ele que voltou. Quem sabe você tem andado um pouco distante de Jesus. Quem sabe pelos caminhos da vida, Deus tem te abençoado tanto. Pelos caminhos da vida você tem recebido tantas bênçãos materiais, emocionais. Você está caminhando na vida, recebendo tantas bênçãos. Mas hoje Jesus te chama para você voltar. E eu queria fazer uma oração com você. Coloca a mão no teu coração. Jesus está te chamando para voltar. Diga assim: Pai Celestial, me ensina a fazer sempre o caminho de volta. Voltar para Jesus. Voltar para Jesus. E nesta manhã, você e Deus aí no banco. Talvez você tenha dito: pastor, eu tenho andado pelos caminhos da vida. Recebi uma palavra de Jesus, tenho sido tão abençoado. Tanta coisa boa tem acontecido. Mas acabei não voltando para agradecer. Mas hoje o Espírito Santo está te convidando. E você pode fazer uma oração aí onde você está e dizer: Jesus, eu quero voltar. Quero voltar para a tua casa, quero voltar para os teus caminhos. O filho pródigo foi, mas voltou para a casa do Pai. Que o Espírito Santo de Deus traga no teu coração agora essa convicção. Pai, em nome de Jesus eu oro para aqueles que estão aqui, Senhor, nesta manhã, que estão precisando voltar para Ti, Senhor. Tome uma decisão de voltar. Voltar para os Teus caminhos, voltar para a Tua presença. Os caminhos da vida têm sido tão bons para com eles. Tu não tiraste a bênção que deste sobre eles. Mas que eles voltem para Jesus. No mundo que está afunilando, eles possam saber, Senhor, que Tu os chama a serem reconciliados em Cristo Jesus, para a glória de Deus. Amém e amém. Diga amém, Jesus. Diga além dos milagres. Que nós possamos, irmãos, sempre estar nessa disposição. Sempre voltar, sempre voltar, sempre voltar. Está na casa do Pai, está diante do Pai.
porque novas e novas palavras brotarão no nosso interior. Glória a Deus. Nós vamos agora, irmãos, ungir e abençoar cada um de vocês nesta manhã, proclamando saúde e vida sobre você, porque Ele é aquele que nos traz saúde e graça. Amém? Nós vamos pegar os vidros de unção ali, pastor Norte e pastor Pedro podem ungir agora. Você vai formar 2 filas, vem pelo corredor central. Nós estamos te ungindo e declarando coisas boas de Deus sobre a tua vida. Volta pelo corredor, recebendo graça, favor e misericórdia de Deus. Feche